Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 5. Eu vou continuar a exposição que demos início na semana passada. Eu disse que os irmãos não precisariam ficar chateados porque Deus estava falando com as irmãs, mas agora chegou a nossa vez. Agora chegou a nossa vez. Efésios capítulo 5, vamos ler do verso 25 ao 33, ver o que o Senhor Jesus tem a falar para os maridos. O Senhor Jesus falou com as esposas, mas certamente vai falar com as esposas de novo, vai falar com os maridos, vai falar com as crianças, vai falar com aqueles que estiverem nos acompanhando, em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Eu vou ler o verso 21 e pular para o verso 25 e os irmãos acompanhem aí. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro ao Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui, vamos orar, pedindo mais uma vez a completa condução do Senhor. Amado Deus, nós entoamos louvores, nós fizemos as nossas orações, esse momento no que nós lemos a Tua Palavra, e que inclinamos nosso coração para ouvir o Senhor através dela. Por isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, nos instrua, e que a instrução da sua palavra resulte em louvor e adoração ao Senhor. Peço para que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, peço para que o Senhor vá nos instruindo à medida em que ela for exposta, e que o Senhor, acima de tudo, seja honrado, seja exaltado através da exposição da Tua Palavra. Pai Santo, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Semana passada, eu introduzi a nossa fala tratando da ideia de por que falar de um texto como esse, que trata de um assunto tão específico, que é relacionamento marido-mulher, focando no relacionamento, na ordem que Paulo dá para a mulher na semana passada, e agora enfatizando, focando na ordem que Paulo dá para os maridos, e por dois motivos muito claros. Primeiro, porque uma vez que nós temos o compromisso de expor a Bíblia sequencialmente, nós chegamos nesse texto e a gente não pode pular ele, né? A gente não pode pular porque o texto vai tocar em questões específicas, a gente tem que tratar dela, e é isso que a gente vai fazer. Mas o segundo motivo é porque a família ocupa um papel fundamental nos propósitos de Deus com a vida da igreja. Lembra que eu disse que a qualidade da igreja depende e muito da qualidade de nossas famílias? A qualidade da nossa sociedade depende em muito da qualidade das nossas famílias? Aliás, a sociedade só é o que é porque as famílias são o que são. Então, falar de família num culto de domingo à noite, em que os irmãos estão aqui para adorar a Deus, é fundamental. Então, eu espero em Deus que você esteja comigo até o final, atento
ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui. Na semana passada eu vi muito os irmãos cutucando as irmãs e dizendo: olha, Deus está falando, presta atenção aí. Então hoje as irmãs podem me ajudar também cutucando os irmãos e dizendo: olha, presta atenção aí, Deus está falando. Vamos ver o que Deus fala conosco aqui. Há um tempo atrás, em 1910, uma escritora norte-americana chamada Emma Goldman, ela escreveu um livro com o nome Anarquismo e Outros Ensaios. Daí já dá para entender o que vai sair daí. E ela escreve o seguinte acerca do amor: o amor, sendo o elemento mais profundo e poderoso da vida, sinalizador de alegria, esperança e êxtase, desafiador de todas as leis, a mais livre e poderosa influência sobre a raça humana, o amor não pode ser nivelado com a erva daninha gerada pelo Estado e pela igreja, que é o casamento. Para essa mulher aqui, Emma Goldman, guarda o nome, que se você ler alguma coisa dela, fique esperto. Para Goldman, o amor e casamento são coisas que se excluem, não dá. Ou a pessoa escolhe amar e ser amada, ou ela se casa, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Essa Goldman aqui é uma anarquista, já morreu, escreve isso em 1910. Apesar desses conceitos radicais que ela tem em relação ao casamento e à família não terem atraído muitas pessoas, esse pensamento aqui é muito presente na sociedade de hoje. Esse pensamento de que amor e casamento são coisas auto-excludentes, ou seja, aquelas que não se misturam, ou você escolhe casar e se dar ao casamento, ou você escolhe amar e ser amado, ser feliz, não dá para misturar as duas coisas. Esse pensamento é muito presente na cabeça do homem e da mulher secular nos dias de hoje. É isso que molda muito o comprometimento, a forma como as pessoas se relacionam lá fora. Na mentalidade secular de hoje, é esquisita demais a ideia de marido e mulher nutrindo o mais profundo, livre e poderoso amor na aliança dentro de um casamento. É algo que não encaixa na mente de muitas pessoas hoje. Um casamento moldado pelo amor que Deus nos ensina chega a irritar aqueles que militam contra o casamento. Eles detestam te ver satisfeito no teu casamento. Esse pensamento de que ou você escolhe casar ou ser feliz, é algo que molda a forma de pensar de muita gente hoje. Mas detalhe, isso molda o coração do descrente. O crente, o filho de Deus, é aquele que reconhece a importância do casamento. É aquele que reconhece que é possível, e não apenas isso, é extremamente necessário edificar um casamento pela via do amor. Há alguns meses, uma cantora muito famosa, que eu não vou usar o nome dela, primeiro para não dar ibope, segundo para não gerar polêmica, se casou. Mas na verdade ela não chamou isso de casamento, ela chamou isso de contrato. E aí perguntaram para ela: por que ao invés de se casarem, vocês vão assinar um contrato? A resposta dela foi simples: a partir do momento que alguém não quiser mais cumprir com as suas cláusulas contratuais, a gente separa, cada um para si. Isso é uma absurda ignorância em relação ao que a Bíblia, o que Deus ensina sobre casamento. Mas não é estranho, irmãos, não é estranho para a realidade de hoje, porque a mente secular não leva Deus em conta. Quanto mais procurar saber o que Deus quer para o casamento. Então, de um lado a gente tem a cabeça secular, a cabeça mundana desconsidera Deus, muitos até dizem que creem em Deus. A grande questão é que não leva Deus em conta para tomar decisões na vida. Esse é o secular. E tem muito crente secular, tem muito crente que vive como ateu, porque vive como se Deus não existisse. Vive como se o que Deus determina e espera para a sua igreja fosse relevante. Ele toma decisões na vida, ele escolhe namorados, cônjuges e estabelece os seus casamentos com base naquilo que o pensamento secular diz que é bom. Ele não consulta a palavra de Deus para saber o que é bom. Isso é muito comum, e inclusive dentro de igreja. Ateu praticante dentro da igreja, achando que é crente. Ele simplesmente vive da forma como bem ele entende, sem considerar o que Deus tem para dizer com isso. Hoje,
o amor se confunde muito com o egoísmo, com o desejo de satisfazer a si mesmo. Talvez o maior ídolo dos nossos dias é a própria satisfação. As pessoas contraem casamento para se satisfazerem, para serem felizes. As pessoas começam relacionamentos para se satisfazerem, para serem felizes. As pessoas, elas entram, constroem uma carreira para se satisfazerem, para serem felizes. A proposta é completamente diferente daquela que eu disse na primeira parte da nossa liturgia aqui, que a vida cristã está mais relacionada ao outro que a você, mas o pensamento secular coloca você em primeiro lugar. Isso é um ídolo. Tudo que é a sua fonte de satisfação e de prazer primeira, que não é Deus, é idolatria. Então, quando você está em primeiro lugar na sua vida, isso é um ídolo, mesmo sem que você saiba. E essa é a realidade que a gente encontra hoje. Voltando para o texto aqui, semana passada a gente viu a ordem de Paulo para as esposas. E a ordem de Paulo para a esposa é a ordem da submissão, da sujeição. A gente viu lá, primeiro, que a submissão da mulher é motivada pelo compromisso que ela tem com Cristo. Não foi isso que a gente leu? Olha só lá o verso 22 novamente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então Paulo está trazendo a figura de Cristo para motivar ou para ordenar a sujeição da mulher, mostrando, olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, você não vai ter dificuldade de cumprir com esse mandamento. Mas aí Paulo continua, e o segundo ponto que a gente viu na exposição anterior é que essa submissão da mulher é motivada pelo papel do marido. Olha lá o verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher. E, por discernir que essa posição não é algo conquistado pelo homem, mas é algo dado por Deus, por ser sujeita à voz de Deus, por amar a Deus, então ela se sujeita ao marido. Terceiro ponto que nós vimos aqui acerca da ordem ativada, quando ela pensa no que Cristo fez pela igreja, e ela é igreja, ela se inclui dentro da igreja, não tem dificuldade para obedecer o mandamento. Olha só o verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Ponto importante de lembrar. Isso não é para qualquer mulher. Isso é apenas para a mulher cheia do Espírito Santo. Ponto de partida. E a gente vai ver que a questão dos homens é a mesma coisa. Então, ser cheio do Espírito Santo não é apenas quando você vai muito na igreja. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas quando você ora muito. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas quando você lê muito a Bíblia. Tudo isso são meios, instrumentos que Deus te dá para você, cheio do Espírito Santo. Mas a mulher evidencia que é cheia do Espírito Santo, sendo sujeita ao próprio marido. Mas agora é com a gente, irmãos. Se segura aí, está preparado? Os varões aí? Vamos lá, hein? Depois de apresentar o papel da esposa, Paulo começa a falar com a gente. Paulo apresenta o papel do esposo agora. Hoje eu quero ver as irmãs só por aqui, ó. Fala, Jeová. Mas Jeová fala mesmo. Deus fala que é uma barbaridade. Vamos ver Deus falando. Dos versos 25 até o 33, nós vamos ver o papel dado por Paulo, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, para os homens. Agora o negócio é com a gente. E o primeiro destaque que é possível fazer aqui é que a ordem de Paulo é muito clara. O mandamento é para que o homem ame. Isso é interessante já de ponto de partida para a gente discutir. Perceba que a ordem de Paulo para a mulher não é que ela ame o marido. Subse-entende aqui, dá para entender que Paulo sabe que para a mulher amar não é algo tão dificultoso. Talvez é mais dificultoso ela se submeter. Mas para o homem vem uma ordem muito clara: ame a sua esposa. A ordem para amar. Essa é a ordem que Paulo dá para os homens. Lembrando também que nós estamos diante aqui da evidência de um homem cheio do Espírito Santo. Não é qualquer homem. É um homem cheio do Espírito Santo.
Então, quando alguém perguntar para você, você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Você pode começar dizendo, sim, amar minha esposa, como Jesus amou a igreja. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você pode até babar na sua oração. Você pode até ver o terceiro céu. Mas se você não amar a tua esposa, você não é cheio do Espírito Santo. No verso 18, Paulo vinha dizendo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí no verso 21 que a gente leu, Paulo diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. A esposa, ela cumpre essa ordem aqui de sujeição para ser cheia do Espírito Santo e para evidenciar que é cheia do Espírito Santo, quando ela se submete ao marido. E o marido, ele cumpre essa ordem de sujeição que Paulo dá, quando ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. Para ficar fácil, a ideia toda dessa passagem aqui, do verso 22 até o verso 33, poderia ser resumida numa única sentença. Paulo está tratando da centralidade de Cristo no casamento. Esse aqui é a temática central dessa passagem. Mas eu quero dividir ela em 3 partes para ficar didático, para a gente aprender o que o texto ensina. E a primeira coisa que Paulo diz para nós aqui é que o amor do homem, o amor do marido pela esposa, primeiro, ele é motivado pelo seu compromisso com Cristo. Lembra do que motiva a submissão da mulher? É o compromisso que ela tem com Cristo. Paulo vai mostrar que o que motiva o amor do homem também é o compromisso que ele tem com Cristo. Isso vai estar no verso 25. Segundo ponto que a gente vai ver aqui é que o amor do marido é motivado pelo relacionamento que Cristo tem com a igreja. E é aqui que o marido também cumpre o seu papel de submissão, porque ele também é a igreja. Isso vai estar dos versos 25 a 27. E, por fim, o amor do marido é motivado pelo exemplo de Cristo, ou seja, pela ausência de egoísmo. E isso está nos versos 28 a 31. Olha que destaque importante para a gente começar aqui. Se Paulo apresenta que o amor é um mandamento, logo já não é sentimento. Eu não sinto, já não sinto nada, ou eu já não sinto mais a mesma coisa pela minha esposa. E quem disse que amor é sentimento? O ponto de partida aqui é Paulo dizendo que isso é uma ordem, é um mandamento. Amor é posicionamento. Sabe o que é amor? Para a gente definir aqui com palavras através desse texto, é uma palavra que você empenha e não volta atrás. Amor é isso. Lembra daquele compromisso que nós fizemos? Até que a morte separe? Pois é, amor é compromisso, é palavra empenhada, e cristão honra a palavra que tem. Primeiro ponto, o amor do marido é motivado pelo compromisso que ele tem com Cristo. Olha lá o verso 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Da mesma forma, agora presta atenção aqui, irmãos, ponto de partida. O que motiva o amor do marido é o compromisso com Jesus. Da mesma forma que nós analisamos a ordem de Paulo para que a esposa fosse sujeita ao marido, a gente pode fazer para analisar a ordem de Paulo para o amor do marido. E é muito interessante a forma como Paulo argumenta esse mandamento aqui. Ele diz assim, como também Cristo amou. Preste atenção nisso aqui, para você não perder. A expressão que Paulo usa aqui, ele já havia dito para a mulher, esposa, ame o marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Paulo usa uma ideia de comparação ali. Aqui ficou traduzido em português assim, esposos, ame a sua esposa, marido, ame a esposa, como Cristo amou. Embora a palavra como é a mesma aqui, no original, essa palavra que Paulo usa para dizer, para ordenar os maridos, é uma comparação também, mas muito mais profunda. Para a mulher, era como se Paulo estivesse dizendo assim, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, da mesma forma, na mesma medida que você se submete ao Senhor. Então Jesus é uma referência de comparação. Olha, da mesma forma que você se submete a Cristo, também se submeta ao marido, não porque eles têm a mesma autoridade, mas que por amar a Cristo você vai se sujeitar ao marido. Mas a palavra que Paulo usa para os maridos aqui é um compromisso muito mais profundo, porque seria literalmente traduzido da seguinte forma,
justamente como Cristo amou. Ou ainda, exatamente como Cristo amou. Tradução literal aqui ficaria da seguinte forma: maridos, amai a vossa mulher exatamente como Cristo amou. Agora, pesa ou não pesa para nós? Assim como Paulo coloca o Senhor Jesus como uma motivação primeira para a submissão da mulher ao marido, ele também coloca o Senhor Jesus aqui como uma motivação primeira para o amor do marido. E esse aqui é o verdadeiro perfil de um homem cheio do Espírito Santo. Por amor ao Senhor que habita nele, ele ama a esposa. Detalhe, exatamente. Vamos olhar para a forma como Cristo amou e entender o que a gente aprende com esse exatamente como Cristo amou. Por isso, detalhe importante, não é para qualquer marido. Isso aqui é só para quem é crente. Detalhe, para quem é crente cheio do Espírito Santo. O incrédulo pode até amar sua esposa. O descrente pode até amar sua esposa. Mas fazer isso de forma proposital para imitar a Cristo é só para quem é cheio do Espírito Santo. Para o homem secular, essas palavras aqui não fazem o menor sentido, pois o amor do cristão para sua esposa não é primeiramente motivado em algo nele, o desejo de uma autossatisfação, por desejar me satisfazer, porque muitos casamentos e relacionamentos são construídos através disso aqui. Por que o indivíduo casa? Porque eu quero ser feliz. A partir do momento em que ele não está mais satisfeito ou feliz com o seu casamento, já que a motivação era ser feliz, parte para outra. Porque a motivação é algo nele, o desejo de se satisfazer. Mas o casamento cristão também não é motivado por algo na esposa. Eu a amo porque ela é uma pessoa digna de ser amada. Não é isso que Paulo mostra aqui. O casamento cristão, ou o amor presente num casamento cristão, é motivado por algo externo ao casal. O amor de um casamento cristão é motivado por Cristo. Cristo é colocado diante dos olhos da esposa para que Paulo diga, se sujeita ao marido. Cristo é colocado diante dos olhos do marido para dizer, ame exatamente como Cristo ama. O ponto de partida é sempre Cristo. Não é porque ela merece ser amada, mas é porque Cristo está diante de mim como meu Senhor mandando fazer isso. Não é porque Ele é digno de sujeição, mas é porque Cristo está diante de mim me mandando fazer isso. Por amor a Cristo, que é a principal referência. O ponto de partida para um amor cristão é isso. Para os solteiros que nós temos aqui nessa noite, presta atenção. Se alguém não se compromete com Deus, dificilmente vai se comprometer contigo. Para os casados, os irmãos que estão aqui comigo, a qualidade de seu amor por sua esposa revela o quanto você ama Jesus. Porque amar como Cristo amou. Esse foi o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto aqui é que o amor do marido é motivado pelo relacionamento de Cristo com a igreja. Então, primeiro, é motivado pelo amor que ele tem por Cristo. Então, quando ele olha para Cristo, ele ama exatamente como Cristo. E a gente vai ver que a gente pode imitar Jesus fazendo algumas coisas. E segunda coisa, o amor do marido é motivado pelo relacionamento que Cristo tem com a igreja. É aqui que a gente cumpre o nosso papel de sujeição, porque nós também somos igreja e estamos debaixo do mesmo Senhor. Olha só aí o verso 25 de novo. Maridos, amai a vossa mulher, exatamente como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O primeiro ponto aqui nos diz que a pessoa do Senhor Jesus deve ser a motivação primeira para o amor do marido.
o segundo ponto aqui, mais intimamente relacionado ao primeiro, vai nos dizer que a atitude do Senhor Jesus deve ser a motivação e a referência para o amor do marido. Então, primeiro, o marido olha para Jesus. Segundo, o marido considera o que Cristo fez e busca fazer igual. Só isso. Ela se submete a você e você imita Cristo, exatamente como ele fez. Quando a gente diz isso, quando Paulo diz exatamente como Cristo amou a igreja, a gente precisa responder a seguinte pergunta. Olha só, presta atenção aqui. Como Cristo demonstrou amor pela igreja? Você buscando responder essa pergunta, você já tem a forma que Deus quer que você ame sua esposa. Como Cristo demonstra amor pela igreja? Paulo vai mostrar algumas coisas aqui. E a primeira coisa que Paulo mostra é que Cristo demonstra amor pela igreja mediante a sua entrega. Não é isso que ele diz? Olha lá o verso 25 mais uma vez. Maridos, amais a vossa mulher, exatamente também como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou. Presta atenção aqui, ó. Paulo está dizendo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Esse "e" aqui aponta para uma consequência imediata do amor que Cristo tem. Olha só, Cristo amou e se entregou. A consequência desse amor é uma entrega inevitável. É isso que Paulo está dizendo aqui. A maneira como que Paulo está aqui construindo o argumento mostra uma consequência inevitável do amor que Cristo sentiu pela igreja. É um amor que vai além de palavras. É um amor que se evidencia pelo comportamento. Paulo está dizendo o seguinte, olha, amou e se entregou. Não tem como esperar outra coisa. Cristo não amou e apenas falou. Cristo amou e fez. Cristo amou e se entregou. A entrega de Cristo é a evidência prática do amor de Cristo. Por isso que Cristo é a personificação do amor de Deus por nós. Por isso que lá em Romanos 5:8, Paulo também diz, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, o amor de Deus por você não foi quando Deus escreveu alguma canção e te deu de presente. O amor de Deus por você não foi quando Ele te abençoou com uma esposa ou com um esposo. O amor de Deus por você foi demonstrado por um fato. Que fato? A entrega do próprio Filho para morrer no seu lugar. Paulo nos leva a pensar aqui, irmãos, que amor cristão no casamento é algo que vai além de palavras. É algo que se traduz em comportamento e atitude. Não adianta escrever canção para ela se você não agir como de fato alguém que ama. Não adianta escrever canções para ela, deixar recadinho no espelho embaçado, se você não demonstra amor por ela. Se uma atitude não vai além dessas palavras. A gente pode aprender aqui o seguinte, à luz do amor que Cristo tem pela igreja, os maridos devem amar sua esposa até o fim. Vamos pensar o seguinte, muito comum na nossa cultura, algo que acontecia também na cultura dos Efésios, quando Paulo escreveu essa carta para eles. Algo muito comum acontecer lá era o divórcio. Os caras podiam se divorciar por qualquer motivo, não precisava nem de motivo, cansou da cara, divorcia. Não é isso. Era banal o divórcio naqueles dias. Hoje não é diferente, por isso que as pessoas preferem fazer contrato. Um contrato, cansou da cara do infeliz, acabou, rompe o contrato. Por isso que não se chamam de casamento. Mas esse texto aqui já ajuda a pensar uma coisa. Porque algum marido poderia perguntar para mim o seguinte, quando eu estou autorizado a me separar da minha esposa? Se a referência que Paulo dá para um marido cheio do Espírito Santo, mais uma vez, irmãos, estou falando com homens cheios do Espírito Santo. Homens que temem a Deus e se reverenciam a Ele através da Bíblia. Se a referência é Cristo, passa a pensar o seguinte,
O dia que Cristo largar a igreja, você pode largar sua mulher. Porque a si mesmo se entregou por ela. Ponto de partida aqui, morrendo para si. Essa é uma demonstração de amor. Morrendo para si mesmo. É impossível, olha só, se liga aqui, irmãos. É impossível amar como Cristo amou a igreja se continuamente a gente não morrer para o próprio ego. Não dá. Se a gente não morrer para si mesmo, a gente não consegue. Não tem jeito. Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso significa renunciar os nossos próprios direitos e procurar o bem delas. Aleluia! Posso ouvir um amém? Isso significa, estou falando com um homem cheio do Espírito Santo, isso significa abrir mão do direito próprio e procurar o bem dela. Nenhuma mulher vai ter dificuldade para se submeter a um homem que é assim. A um homem que o que movimenta o seu dia não é ele mesmo, buscar satisfazer os próprios desejos, buscar ser satisfeito, buscar ser servido, buscar ele mesmo, mas ela em primeiro lugar. Essa ordem aqui é importante, porque geralmente nós maridos desejamos ser servidos ao invés de servir. Destaque aqui, ó, o mesmo Paulo que diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Veja o que ele diz no verso 6 do capítulo 2 de Efésios. Pois ele, falando de Cristo, pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Irmãos, ó, presta atenção, aqui reside a gravidade do nosso pecado. Quando a gente não ama a esposa como Cristo amou a igreja. Quando Paulo está dizendo que a referência é Cristo e o que Cristo fez foi se entregar por ela, Paulo também ensina o seguinte: Cristo, sendo Deus, não se apegou a isso, pelo contrário, se esvaziou para se entregar por ela. Olha só a comparação para nós maridos, a referência é Cristo. Cristo sendo Deus, ele não se apega a isso, e ele se entrega pela noiva, se entrega pela igreja. Nós não somos nada, a gente se apega em quê? Cristo sendo Deus, se esvazia, assume forma humana, forma de servo, para se entregar pela igreja. Nós não somos nada, irmãos. Quando nós não nos entregamos em favor das esposas, nós estamos assumindo aqui uma idolatria do ego, é uma idolatria de si mesmo. Jesus é Deus e se esvazia para se entregar pela esposa. Nós não somos nada, nós não temos no que nos apegar, porque nós não temos uma reputação própria superior a de Cristo, nós não temos nada para nos apegar. Quando a gente não se entrega em favor da esposa, estamos colocando algo no lugar diante do nosso coração que é superior a Cristo no nosso coração, nós mesmos. Paulo diz, ele sendo Deus não se apegou a isso. Quando nós não nos entregamos em favor das nossas esposas, nós estamos nos considerando superiores ao próprio Cristo. Por isso a idolatria. Ser idólatra é você não se entregar por ela. Outra coisa que Paulo mostra aqui, além dessa ideia de Cristo se entregando, Cristo se entregou e o resultado, primeiro, a atitude de Cristo tem um propósito. É isso que Paulo está mostrando aqui. A atitude de Cristo, ela tem um propósito com relação à igreja e um processo em relação à igreja. E aqui fica mais clara ainda a comparação entre nós e Cristo. Homens, fica ligado nisso aqui. A entrega de Cristo, a atitude de Cristo tem um propósito. Que propósito? Separação e preparação da igreja. Santificação e a apresentação da igreja para Ele mesmo. Esse é o propósito de Cristo na sua atitude. E Ele faz isso por meio de um processo, a santificação da igreja. Agora vamos ver como é que cabe isso para nós. Qual que é a comparação aqui? Paulo vai dizer no verso 26 o seguinte:
para que a santificasse. A ação de Cristo em relação à igreja é isso, para separá-la, para santificá-la, para Ele. E no verso 27, Paulo diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando Paulo diz aqui que a atitude de Cristo foi para que a santificasse, para que a apresentasse para Ele, Ele nos mostra o propósito de Cristo em Ele ter se entregado pela igreja. O propósito de Cristo com a sua atitude, então, foi separar a igreja e apresentar ela para si mesmo. Quando Paulo diz isso, Jesus está cumprindo aquilo que é o mandamento de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, que Paulo já havia apresentado lá no capítulo 1, verso 4. Deixa que eu leio. Paulo disse assim lá, olha: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A ação de Deus foi essa: nos eleger antes da fundação do mundo, eleger a sua igreja, para separá-la e torná-la irrepreensível. O que é isso? Santa e irrepreensível. O irrepreensível aqui é aquele a quem não se pode atribuir culpa. Deus determinou santificar e justificar o seu povo. Cristo faz isso. Quando Paulo diz que a atitude de Cristo foi para santificar a igreja e para apresentar a igreja para Ele mesmo santa, Ele está cumprindo com a vontade do Pai. Quando nós não trabalhamos para santificar as nossas esposas, para preparar as nossas esposas para Cristo, estamos falhando com a tarefa que Deus nos deu. É tarefa minha e tua? Você com a tua esposa, eu com a minha, é óbvio. A responsabilidade pelo crescimento espiritual dela não é meu, é teu. É responsabilidade nossa a separação e a preparação da esposa para apresentar para Cristo no último dia. Essa é a tarefa que Ele te deu. Por isso que, de forma semelhante, os maridos devem expressar seu amor como líderes espirituais, orientando, ajudando a esposa a crescer espiritualmente. Cada marido deve se preocupar com o estado espiritual da sua esposa e interceder por ela. Assim como, presta atenção, assim como Cristo assume a responsabilidade de separar e preparar a igreja para Ele, o marido tem a responsabilidade pelo nível de vida espiritual da esposa. O nível da vida espiritual de nossas esposas é responsabilidade nossa. Paulo mostra aqui então um propósito. O propósito é separar e preparar a igreja. Portanto, nós maridos somos responsáveis pela santificação, pela separação e pela preparação das nossas esposas para a volta de Cristo. E isso é feito mediante um processo. Eu disse que tem o propósito, separação e preparação, e tem um processo, que é a santificação. A purificação, perdão. Olha só aí o verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra que Paulo usa aqui para purificação dá essa ideia de um processo. Então, como que é que Jesus santifica e apresenta a igreja para Ele? Como que Ele separa e prepara a igreja? Por meio de um processo de purificação que se dá com a palavra de Deus, com a Escritura. Em outras palavras, quantas palavras na mesma frase? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa responsabilidade, o nível de conhecimento bíblico de nossas esposas. Cristo separa e prepara a igreja por meio da palavra. Nós temos a responsabilidade de separar e santificar e preparar as nossas esposas para Cristo
com a palavra. Aleluia, olha a Deus. Aqui eu sei que não acontece isso, mas tem muita igreja, talvez alguns dos meus irmãos que acompanham no Facebook possam conhecer esse tipo de realidade. Aqui isso não acontece, mas em muitas igrejas tem mulher que dá banho de Bíblia em marido. Não ouviu? Tem mulher que dá banho de Bíblia em marido. Isso é natural até que o marido assume a sua responsabilidade de formar, de assumir o papel de liderança e formar a sua esposa com conhecimento bíblico. Quando Paulo coloca isso diante dos olhos do marido, ele está dizendo o seguinte: olha, o nível espiritual, a saúde espiritual da sua mulher é responsabilidade sua. O nível de intimidade da mulher com Deus é responsabilidade do marido. Semana passada nós falamos com as irmãs, mas hoje não sou eu, só estou explicando o que significa as palavras que Paulo usa. Quando você chegar lá na glória, se vê com ele, não tenho nada com isso. Só estou explicando o texto. E Paulo está dizendo aqui que é responsabilidade, minha e sua, o nível de fé das nossas esposas. Pronto, falei. Terceiro ponto, Paulo ensina que o amor do marido pela esposa é motivado por ausência de egoísmo. Mais uma vez, o exemplo de Cristo está em evidência aqui. Acompanha comigo o verso 28. Paulo diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Vocês vão lembrar que na semana passada, quando eu falei do contexto cultural grego, que cercava aquela igreja dos Efésios, quando Paulo escreve essa carta, naquela época, o contexto cultural não era muito diferente do que a gente tem hoje. Porque naqueles dias o casamento estava ameaçado, assim como o casamento está ameaçado hoje. Naqueles dias, o casamento entre os gregos era pautado pela agenda egoísta do homem. Eu li para você, eu vou repetir aqui, um certo escritor grego chamado Demóstenes, ele escreveu o seguinte: nós temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos. O pensamento dos homens gregos era a mulher num baixo nível de consideração. É o cristianismo que reafirma a dignidade da mulher, dizendo que o homem tem que amá-la exatamente da forma como Cristo amou a igreja. E o interessante é que algumas ideologias de hoje querem transportar a mulher para a condição que ela tinha na antiguidade, tirando ela da aliança matrimonial, da aliança do casamento, que é construída por amor a Deus, que resulta em amor à esposa. Os homens gregos esperavam que as mulheres cuidassem de casa e dos filhos, enquanto ele satisfazia seus prazeres fora de casa. Essa era a visão dos homens gregos. Agora percebe, por que Paulo está escrevendo isso aqui? O casamento, como eu disse, segue então a agenda egoísta do homem, naquela sociedade, daquela igreja. Ele é autocentrado no homem. A preocupação principal do homem grego era então satisfazer a si mesmo. É a mesma idolatria que a gente tem nos dias de hoje. O homem busca, e quando eu falo homem aqui, eu falo gênero humano agora, busca satisfazer a si mesmo. É profissão para se satisfazer, é casamento para se satisfazer, e nunca uma vida voltada para fora de si mesmo. É uma idolatria do ego. É isso que a gente vê hoje. Naqueles dias era assim. Agora, quando o assunto é amor no casamento, não há espaço para anulação da esposa. É isso que Paulo quer ensinar os gregos ali. É isso que Paulo quer ensinar aos Efésios. Vocês não são mais desse mundo, vocês não podem pensar como eles.
O casamento de vocês não pode ser construído sobre a agenda egoísta de vocês. Não, a esposa de vocês deve ser amada da mesma maneira que Cristo amou a igreja. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 22, verso 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele não diz assim, olha, primeiro você precisa se amar para depois amar o próximo. Não é isso que ele está ensinando lá. Jesus ele já está partindo do ponto, ele já está partindo da ideia que nós somos desesperados de amores por nós mesmos, que nós somos egocêntricos, somos egoístas. Então o que Jesus está dizendo lá é o seguinte, olha, da mesma forma que você se ama, ama os outros. Agora, Paulo aplica isso aqui para os maridos, dizendo o seguinte, olha, não há espaço para egoísmo no casamento, porque vocês são uma só carne. Então, cuidar de você, na verdade, é cuidar dela. Olha o que Paulo está trazendo para os homens aqui. Ó. Quando você se importa com a esposa, quando você ama a esposa, quando você cuida dela, na verdade, como ela é você, você é ela, vocês são uma só carne, você está se cuidando. Não há possibilidade de um casamento verdadeiramente cristão ser construído com base no egocentrismo ou no egoísmo, quando um entende que, na verdade, ele é um com o outro. Ficou confuso? Quando o homem entende que ele é um com a mulher, ele vai entender o seguinte, ele amando a mulher, ele ama a si mesmo. Abre o parênteses, é uma brincadeira, não é isso que Paulo está dizendo, só para dar uma descontraída. É como se Paulo dissesse o seguinte, ó, a melhor forma de você ser egoísta é amando sua mulher, porque quando você ama ela, você se ama. A melhor forma de você ser egoísta é cuidando dela, porque quando você cuida dela, você está cuidando do próprio corpo. Essa é a referência. É por isso que ele remete aqui ao significado bíblico de casamento. Verso 28 ele vai dizer, no verso 31, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Paulo, ele desconstrói o egoísmo no casamento, no relacionamento marido-mulher, deixando claro, vocês são um só. Quando você não cuida dela, você descuida de si mesmo. No casamento, então, não há espaço para egoísmo. Por isso que no verso 28, Paulo diz aqui, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O pastor John MacArthur, um pastor americano, quando ele comenta esse texto, ele diz o seguinte, eu quero ler para você ouvir. Um marido cristão deve cuidar de sua mulher com a mesma devoção manifestada quando ele cuida de si mesmo. Deve cuidar dela ainda mais, visto que o seu amor altruísta faz com que ele a coloque em primeiro lugar. Por fim, o marido que ama a sua esposa, dessa maneira, traz grande bênção para si, da parte dela e da parte de Deus. O amor do marido pela esposa, o marido cheio do Espírito Santo, é motivado pela ausência de egoísmo, porque esse é o exemplo de Cristo. Paulo vai dizer que Cristo, sendo o cabeça da igreja, ele cuida do corpo, que é a igreja. Quando nós entendemos que somos um com a nossa esposa, não há espaço para egoísmo, porque a gente entende que descuidar dela é descuidar de si mesmo. Ao passo que amá-la é amar a si mesmo. Mas será um amor motivado pelo exemplo de Cristo. A conclusão é feita por Paulo no próprio verso 33 aí. Paulo conclui toda a passagem no verso 33. Olha o que o verso 33 diz. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Paulo fecha, faz uma recapitulação, conclui, eu concluo também com você aqui. Paulo relembra que a ordem para a esposa é a submissão ao marido, e a ordem para o marido é amar a esposa, exatamente como Cristo amou a igreja. Ficou fácil para nós. Basta imitar Jesus e você está obedecendo esse mandamento. A implicação prática disso aqui, para a gente encerrar, meus irmãos,
é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Se tudo aquilo que eu falei aqui, tanto para as irmãs na semana passada, quanto para os irmãos hoje, é algo que foge da compreensão, é algo que parece ser tão distante da nossa realidade lá em casa, é porque está faltando sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E você só encontra o Espírito Santo na Sagrada Escritura. Portanto, irmãos, eu quero dar um conselho prático para os irmãos e para as irmãs aqui agora. Separe um tempo do seu dia para se devotar ao Senhor, para orar com a Bíblia aberta. Separe um tempo do seu dia para se dedicar a Deus. Não há outra forma de você ser cheio do Espírito Santo. Porque tudo que eu falei aqui semana passada e essa não vai fazer sentido se você não tiver o hábito de crescer no conhecimento de Deus, de orar com a Bíblia aberta, de orar através da Escritura. Separe um tempo do seu dia para isso. Faça isso, presta atenção. Faça isso, tenha uma vida devocional como se o seu casamento dependesse disso. Porque eu posso te garantir que ele depende disso. Eu disse que Paulo nos chama aqui a imitar Jesus. Irmãos, isso aqui é para irmãos e irmãs, tá? Parei de falar só com os irmãos, agora é com as irmãs também. Paulo nos chama a imitar Jesus. Por isso que lá no capítulo 5 ele inicia o verso 1 dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Ele nos chama a imitar Jesus. E deixa eu te dar um conselho. Existem 3 coisas que, se nós pegarmos, a gente consegue imitar Jesus. Está comigo? Quem está comigo diz amém. Tem 3 pessoas comigo, então depois você passa para os outros. Existem 3 coisas que, se nós pegarmos, a gente é capaz de imitar Jesus. Presta atenção: amor incondicional, misericórdia e graça. Quando amamos incondicionalmente, a gente está imitando Jesus. Quando a gente é misericordioso, a gente está imitando Jesus. Quando nós somos graciosos, nós estamos imitando Jesus. Por exemplo, amor incondicional. Quando Jesus se entregou por você, Ele não esperou você preencher uma lista de requisitos. Jesus não agiu assim: olha, o dia em que o Hélito cumprir tudo com o meu mandamento, eu vou me entregar por ele. Não foi assim. Ele se entregou por você quando você estava morto em delitos e pecados. Você não tinha qualquer condição de preencher requisito nenhum. Por isso que foi um amor incondicional. Não espere o outro preencher uma lista dos seus requisitos para ser amado por você. Se Deus não colocou prerrogativas, se Deus não colocou requisitos para serem preenchidos para te amar, quem nós pensamos que somos para esperar que o outro mereça nosso amor? Amor incondicional. Segundo, misericórdia. Haverá dias em que ele vai pisar na bola com a gente. Haverá dias em que ela vai pisar na bola com você. E é justamente aqui que você vai precisar demonstrar misericórdia. Porque todos os dias nós pisamos na bola com Deus e Ele continua sendo misericordioso com a gente. Vai imitar Jesus. Misericórdia. E por fim, graça. Irmãos, se ela sempre fizer por merecer, você não está sendo gracioso. Irmã, se ele sempre fizer por merecer, isso não é graça, isso é pagamento da dívida. Cristo foi gracioso comigo e com você, porque nós não merecíamos, e Ele pagou a dívida que era nossa. Então, toda vez que Ele merece, você não está sendo gracioso, você está sendo conveniente, você só está pagando o salário devido. Toda vez que ela merece, você não está sendo como Cristo, porque Cristo foi gracioso com você. Irmãos, mais uma aplicação prática aqui. Assuma a responsabilidade pela vida espiritual da sua esposa. Com a gente. O nível de vida espiritual dela é responsabilidade sua. Assuma o compromisso de instruí-la com a Escritura. Só estou aplicando o significado do texto. Vai cobrar de Paulo. Não adianta me olhar assim.
Conhecimento bíblico dela é responsabilidade nossa, irmão. Irmãos e irmãs, não sejamos egoístas. Não olhemos para nós mesmos em primeiro lugar. O cristianismo é pautado em Cristo. E o que Cristo fez foi olhar para fora. Ele se esvaziou de si mesmo. Não para que nós nos esvaziemos, porque a gente já é vazio, a gente não tem mal o que tirar. Cristo se esvaziou porque ele é cheio, então ele se esvaziou. O nosso papel é só reconhecer que nós já somos vazios. É só isso. Não sejamos egoístas. Irmãos e irmãs, a gente precisa olhar para Jesus. Se a gente não olhar para Jesus, vai ser impossível nós cumprirmos com esses mandamentos aqui. Talvez nós enxergamos muitos defeitos, porque nós estamos olhando para o lugar errado. A gente não enxerga defeito quando a gente olha para Cristo. A saúde do nosso casamento passa pela necessidade de nós reconhecermos o papel que Deus nos deu. E de nós reconhecermos o agir do próprio Deus. A gente precisa assumir o papel de interceder uns pelos outros, de sustentar um ao outro na oração. Nós precisamos orar por nosso casamento como se ele dependesse disso. E eu consigo te afirmar pela Escritura, você pode ter certeza, que ele depende da tua oração. Amém? Amor incondicional, misericórdia e graça. Se você for capaz de copiar isso, você está copiando Jesus. Vamos orar. Baixa a tua cabeça. Pai Santo, mais uma vez te louvamos.